Anúncios de demissões em massa num mesmo setor. 10 mil, 11 mil, 18 mil, 100 mil funcionários em um mês. Uma indústria cujo crescimento parecia imparável, agora corta sua força de trabalho em todo o mundo. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no começo da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Dia seguinte aos anúncios de demissão em massa da empresa de comércio eletrônico eBay e da plataforma de vídeo Zoom. O eBay diz que vai demitir 500 pessoas, o que significa 4% do total da força de trabalho. Já o Zoom anunciou que vai cortar cerca de 15% da sua equipe, 1.300 funcionários. O presidente executivo do eBay, Jamie Iannone, chamou as demissões de mudança e afirmou que os cortes foram feitos para que a empresa possa investir e criar novas funções em áreas de alto potencial. Já o Zoom, a plataforma que abriga reuniões virtuais e se tornou um dos símbolos da pandemia de Covid-19, justificou os cortes dizendo que cometeu erros durante a crise sanitária. Com o isolamento social, as chamadas em vídeo se tornaram uma realidade diária para milhões de pessoas ao redor do mundo, e a tecnologia passou a ser usada para trabalhar, estudar e manter contato com familiares e amigos. Com o aumento da demanda a partir de 2020, o Zoom cresceu 3 vezes em 24 meses, segundo o CEO da empresa, o Eric Yuan. Mas em 2022, quando as pessoas começaram a retornar ao presencial, as ações da empresa caíram significativamente. A justificativa do CEO do Zoom é parecida com a de outras empresas de tecnologia que anunciaram demissões em massa nos últimos meses. Desde o segundo semestre de 2022, pipocaram anúncios de grandes cortes na indústria tecnológica, uma área que antes parecia ter oportunidades infinitas. Nessa semana, por exemplo, a fabricante de computadores Dell anunciou que vai cortar 6.650 funcionários. Em 2022, 4 das 6 maiores empresas do setor de tecnologia, a Amazon, a Microsoft, a Netflix e a Meta, que controla o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, promoveram desligamentos massivos de seus profissionais. Empresas de médio e pequeno porte ao redor do mundo, incluindo o Brasil, fizeram o mesmo. Em 2022, foram mais de 1.000 empresas de tecnologia que anunciaram a demissão de cerca de 160 mil funcionários. Em 2023, já são mais de 300 empresas do tipo que planejam demitir quase 100 mil funcionários. Isso em pouco mais de um mês. Os dados são do site Layoffs, que foi criado justamente para acompanhar as demissões em empresas de tecnologia, usando números do noticiário, de comunicações oficiais das empresas e de depoimentos de ex-funcionários. I want to say, upfront, that I take full responsibility for this decision. Você ouviu aí o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e CEO da Meta, dizendo que assume toda a responsabilidade por demitir 11 mil pessoas, o que significa 13% dos funcionários do grupo. Ele justifica as demissões dizendo que calculou errado investimentos e expansões durante a pandemia de Covid, assim como fizeram outros executivos. O boom que levou ao crescimento atual das empresas de tecnologia começou há cerca de 15 anos, com investidores que buscavam retornos rápidos, colocando seu dinheiro numa variedade de startups da área. Em 2020, com a pandemia e o isolamento social, a demanda das empresas de tecnologia aumentou, já que muitos dos empreendimentos ofereciam soluções digitais para problemas cotidianos. Assim a gente chegou em 2022, o ano que representou o recuo da pandemia, o início da guerra na Ucrânia e uma instabilidade sociopolítica e econômica, com um cenário de inflação nos Estados Unidos, berço de grande parte do setor de tecnologia. Todos esses fatores contribuíram para um recuo na demanda dessas empresas. Analistas afirmam que a maioria das empresas de tecnologia superestimaram a demanda da Covid e investiram demais, contratando muitos funcionários com salários muito altos. Agora tem menos gente disposta a investir em negócios nos quais o retorno é incerto. O conservadorismo dos investidores tem o papel principal nas decisões dos executivos de promover as demissões. Os cortes estariam, então, atrelados a um movimento de cautela dos executivos diante de incertezas.
O cenário trouxe impacto para o valor de mercado dessas empresas. Nos números consolidados de 2022, as ações da Meta caíram 68%, as do Google caíram 39%, as da Microsoft caíram 28% e as da Amazon 50%. Junto com a Apple, essas empresas perderam quase 4 trilhões de dólares em valor de mercado na Bolsa Americana. Isso significa que 2022 foi o pior ano da indústria de tecnologia desde a crise financeira de 2008. Apesar disso, o Andy Challenger, que é vice-presidente sênior da empresa de transição de carreiras Challenger, Gray e Christmas, disse ao jornal americano The New York Times que as demissões são, na verdade, uma correção para a loucura de contratações da pandemia e não o estouro de uma bolha. É uma conclusão que pode ser tirada de quase todas as justificativas dos executivos para os cortes. Mesmo com as perdas na bolsa de valores, a maioria dessas empresas continua lucrando. A Amazon, por exemplo, teve lucro de 216 bilhões de dólares entre setembro de 2021 e setembro de 2022. A Alphabet, que controla o Google, lucrou 14 bilhões de dólares no trimestre de junho a setembro de 2022. E a Meta faturou 4 bilhões de dólares nesse mesmo período. Então, as demissões não parecem estar exatamente atreladas ao fato dessas empresas precisarem de dinheiro. Isso fica explícito nos investimentos feitos no mercado de inteligência artificial. Por exemplo, a Microsoft anunciou a demissão de cerca de 10 mil funcionários, quase ao mesmo tempo em que anunciou planos de investir 10 bilhões de dólares na OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT. As demissões também serviram como recado para acalmar os investidores. O executivo-chefe da Alphabet disse que a empresa está, abre aspas, comprometida em investir com responsabilidade e com grande disciplina, fecha aspas. O presidente executivo da Amazon, empresa que anunciou a demissão de 18 mil pessoas, fez a sua primeira aparição em uma teleconferência com analistas afirmando que a companhia trabalhou para conter custos descontrolados. Já o Mark Zuckerberg, da Meta, disse a analistas que 2023 era o ano da eficiência. Ou seja, demitir não significa que essas empresas estejam a ponto de fechar as portas. Analistas afirmam que essa não é a primeira vez que demissões e quedas no preço de ações de empresas de tecnologia acontecem e que elas são geralmente seguidas por uma reviravolta. Um artigo da revista americana The Atlantic afirma que, em meio a esse cenário de crise, a explosão de programas de inteligência artificial sugere que algo, abre aspas, bastante espetacular e possivelmente um pouco assustador está no horizonte, fecha aspas. Além disso, o mercado de tecnologia ainda criou cerca de 223 mil empregos em dezembro. Segundo o site americano Slate, esse número é quase o dobro dos 145 mil empregos criados em dezembro de 2019. Mas esses números não podem minimizar as perdas provocadas pelas demissões em massa. Elas contribuíram, por exemplo, para diminuir a diversidade dos trabalhadores dentro dessas companhias, uma diversidade que já antes desses cortes não era exemplar. Um levantamento produzido com dados do site Layoffs pela empresa Revelio Labs mostrou que 46% das pessoas que foram demitidas dessas empresas desde setembro de 2022 eram mulheres, isso embora elas representassem 39% dos funcionários. Trabalhadores de origem hispânica também foram desproporcionalmente afetados pelas demissões em massa. Para os fundadores das empresas de tecnologia, o mercado mudou e é preciso remanejar o negócio, segundo Amanda Silberling, que é colunista de tecnologia do site TechCrunch. E quem paga o preço do remanejamento são os funcionários. Abre aspas para ela. A mesma força de trabalho que ajudou as empresas a crescerem na pandemia é aquela que está indo para a tábua de corte quando as tendências mudaram. Fecha aspas. As invasões às sedes dos três poderes em Brasília completam um mês nessa quarta-feira. E as ações para responsabilizar bolsonaristas que depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal ainda estão em curso. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema no Nexo. Marcelo, até agora, quantas pessoas foram presas pelos ataques golpistas? Bom, nesse último mês, desde a invasão dos três poderes, um pouco mais de 1.400 pessoas foram presas ao todo. Mas teve uma parte que foi solta, geralmente com liberdade provisória. Então agora a gente tem mais ou menos 960 pessoas presas.
Vale a gente lembrar que essas prisões elas não aconteceram todas ao mesmo tempo, né? Primeiro teve o pessoal que foi preso em flagrante durante os ataques, depois teve os mais de 1.000 bolsonaristas que foram detidos no acampamento na frente do quartel-general do Exército em Brasília. E aí teve outras prisões em momentos posteriores. Por exemplo, a Polícia Federal prendeu outras 20 pessoas como parte da Operação Lesa Pátria. E aí vão desde pessoas que participaram dos atos até possíveis financiadores e organizadores, passando também por policiais militares suspeitos de omissão. Isso sem falar, é claro, no Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O chefe da Polícia Militar do DF, em 8 de janeiro, o Fábio Augusto Vieira, também chegou a ser preso, mas já foi solto. E, Marcelo, quais são os inquéritos em andamento e quem está sendo investigado? Olha, ao todo, o Supremo Tribunal Federal abriu 7 inquéritos sobre o 8 de janeiro. Um deles foi aberto para investigar o Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal que foi afastado, e também a cúpula da Segurança Pública de Brasília no dia dos ataques. Aí, 3 outros inquéritos apuram a conduta de 3 deputados por possível incitação aos atos, que são o André Fernandes, do PL do Ceará, a Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, e a Silvia Waiapi, do PL do Amapá. E, por fim, outros 3 inquéritos investigam aqueles que invadiram os prédios, ou seja, quem estava lá no dia, os financiadores e os autores intelectuais dos ataques, por assim dizer. E nesse grupo entra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi incluído nas investigações como uma das pessoas suspeitas de ter orquestrado tudo isso. E é claro que se for comprovado algum envolvimento direto do ex-presidente com os atos golpistas, isso pode levar ele a ser condenado na justiça e até se tornar inelegível. Lembrando que desde o final do ano passado, o Bolsonaro está nos Estados Unidos e a gente ainda não sabe exatamente quando que ele volta. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. Você sabia que o Nexo é um jornal por assinatura e sem publicidade? Assinando o Nexo, você apoia o Durma Com Essa e tem acesso a todo o nosso conteúdo, além de newsletters exclusivas. Na descrição desse episódio tem um link para você fazer isso, com um desconto especial para quem ouve o podcast. O Brasil, que era considerado pioneiro em campanhas de vacinação bem-sucedidas, agora amarga um retrocesso. É um dos 10 países com o maior número de crianças que não receberam as vacinas essenciais. Para tentar reverter esse cenário, o governo federal vai monitorar a carteira de vacinação das crianças de famílias beneficiárias do Bolsa Família. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, que tem a infância entre seus temas de cobertura. Isadora, conta pra gente como vai ser feito esse monitoramento e quais são as medidas que o governo pretende implementar para melhorar a taxa da imunização infantil. A carteira de vacinação das crianças menores de 6 anos em dia é exigida para receber o Bolsa Família. Essa fiscalização é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, junto com os estados e os municípios. Os gestores municipais têm acesso a um sistema informatizado onde eles incluem os dados dos beneficiários. E aí o governo federal fiscaliza a vacinação e outros pré-requisitos que eles exigem para a família receber o benefício, como a criança estar matriculada na escola, por exemplo. Essa fiscalização é realizada em 2 meses do ano, março e setembro. A família que não cumpre o previsto recebe uma advertência. Caso ela não resolva a vacinação ou outro requisito até o semestre seguinte, o pagamento do Bolsa Família é suspenso. A cobertura vacinal de crianças está em queda no Brasil nas últimas 2 décadas. Em 2003, por exemplo, 100% das crianças foram vacinadas contra a poliomielite. Em 2022, 72%. A meta do Ministério está sempre acima de 90% de cobertura das vacinas obrigatórias. Além do acompanhamento das crianças das famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, o Ministério da Saúde aposta em algumas estratégias para melhorar a cobertura vacinal. A principal delas está programada para maio, uma multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas. O Ministério também aposta na melhora da comunicação com a sociedade e quer fazer campanhas frequentes. Convidou a apresentadora Xuxa Meneghel para ser a embaixadora da vacinação no país, uma tentativa de sensibilizar os pais que tiveram a Xuxa como uma referência na infância. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo.
Das demissões em massa nas empresas de tecnologia, passando pelas responsabilizações pelos ataques golpistas de 8 de janeiro e terminando com a tentativa de melhorar os índices de vacinação infantil, durma com essa. Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e Isadora Rupp, e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!